Olá, hoje a gente mergulha num tema que, olha, sempre gera debate, né? A interpretação de Mateus 24, versículo 34. A gente está com uns trechos aqui de um material do José Marcos Nascimento. O título é Mateus 24, 34, A Volta de Cristo e a Geração Cumprida. E a ideia central é, assim, ousada, que o que Jesus falou sobre a volta dele e outros eventos, bom, já aconteceu. Exatamente. A base do argumento é pegar bem ao pé da letra aquela frase, né? Não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Certo? A gente vai explorar um pouco essa linha de raciocínio, que é conhecida como preterismo, basicamente. Isso, a visão de que as profecias já se cumpriram lá atrás. E é bom frisar, né? A gente está olhando especificamente para este material. Existem outras visões, claro. Com certeza. O ponto de partida do texto é um dilema que o autor vê como inevitável. Ou Jesus cumpriu o que prometeu para aquela geração do primeiro século, ou, bom, a palavra dele teria falhado. E para defender que não falhou, ele cita outras passagens, tipo Ezequiel 12, 25, que reforçam essa ideia de que a palavra de Deus se cumpre, ponto final. A promessa tinha que acontecer naquele tempo. Entendi. O próprio Mateus 24, 35 fala isso, né? Que as palavras dele não passariam. A fidelidade da palavra é o pilar. Mas assim, como que o material lida com o termo-chave esta geração? Porque tem gente que diz que é a raça judaica ou um tipo de pessoa. Esse é o ponto central mesmo da análise do nascimento. Ele argumenta forte contra essas interpretações mais amplas, sabe? Ele vai mostrando como Jesus usou esta geração em outros lugares, Mateus 11, Mateus 12. E assim, um ponto crucial é Mateus 23, quando Jesus fala do sangue dos profetas que cairia sobre esta geração. O autor defende que, em todos esses casos, o contexto aponta, sem dúvida, para os contemporâneos de Jesus, as pessoas que estavam ali ouvindo ele no primeiro século. Entendi. O argumento é que o pronome esta, esse demonstrativo, seria a chave, apontando para as pessoas daquele momento específico. Então, interpretar de outro jeito para um futuro distante seria, na visão dele, forçar um pouco a barra com o texto. Exatamente isso. Seria ignorar como o próprio Jesus usou o termo consistentemente. A análise foca muito nessa coerência interna do discurso de Jesus ali nos evangelhos. Certo. Seguindo essa lógica, então, quais seriam os problemas, as consequências de não aceitar essa leitura mais literal? O que o autor aponta como problemático? Olha, o texto levanta algumas questões que ele considera bem sérias, tanto na teologia quanto na prática. Primeiro, ele fala da criação de uma falsa expectativa do fim. A ideia é que ficar adiando esse cumprimento para um futuro que nunca chega. Isso teria gerado séculos de ansiedade, sabe? Até uma certa paralisia em algumas comunidades. Sempre naquela tensão do fim iminente. Nossa, faz sentido pensar nessa ansiedade histórica. Que mais que ele levanta? Em segundo lugar, ele aponta o risco de surgirem doutrinas manipuladoras. Quer dizer, usar o medo de um apocalipse futuro para controlar as pessoas. Delicado isso. E terceiro, que é teologicamente bem sensível, ele sugere que adiar o cumprimento coloca, mesmo que de leve, a palavra de Cristo em dúvida. Tipo, será que ele errou o prazo que ele mesmo deu? O que ele menciona. Tem sim uma última que ele chama de desconexão com a coerência bíblica. Ele argumenta que, se a gente ignora o cumprimento ali no primeiro século, a gente quebra a ligação entre essas profecias de Mateus 24 e o grande momento de transição da antiga para a nova aliança. A conexão com a queda de Jerusalém, talvez? Exatamente. Para essa visão, essa transição está super ligada aos eventos ali por volta de 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Esse seria o marco histórico do cumprimento para esta geração. Então, para amarrar tudo, a conclusão principal desse material do Nascimento é que aqueles eventos todos, a vinda de Cristo, talvez entendida de uma forma não corporal, né? O juízo sobre Jerusalém, o fim da era da antiga aliança, tudo isso aconteceu como Jesus falou, dentro daquela geração do primeiro século. É isso. Nos trechos que a gente viu Cristo não falhou. Tudo foi cumprido. A perspectiva é que aquilo que muita gente ainda espera, tipo a segunda vinda, como descrita ali em Mateus 24, na verdade já é história, já aconteceu. Entendi. Não é mais sobre esperar, mas sobre viver numa realidade onde isso já se realizou. Pois é. Isso. Bom, isso deixa a gente com uma reflexão final bem forte, né? Que o próprio material sugere, né?
Se essa interpretação estiver correta, se esses eventos já são passado, como isso deveria mudar a nossa fé hoje, a nossa prática? Muda o foco da esperança. Muda como a gente entende o reino de Deus. Não mais como algo prestes a chegar de forma cataclísmica, mas como algo que já foi estabelecido lá atrás. Exato. Fica essa pergunta, né? Qual o impacto real dessa visão no dia a dia, na forma de viver a fé cristã hoje?